Shabbat Shalom, irmãos. Nossa, é muito curto o tempo, mas vamos brevemente ler no livro de Gênesis, capítulo 25, a partir do versículo 31. Eu vou tentar ser o mais breve possível, irmãos. Gênesis, capítulo 25, a partir do versículo 31. Amém, irmãos? Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: Esaú, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, a Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Amém. Uma passagem já muito conhecida, muito famosa, mas hoje, quando eu estava em casa, o Criador me chamou a atenção a este versículo, a falar a respeito disso. E o primeiro passo que eu quero trazer aqui para os irmãos é mostrar um pouquinho da importância da primogenitura dentro do pensamento semita, dentro do pensamento dos hebreus, do povo daquela época. Porque não é como hoje, que infelizmente há um desrespeito tão grande para com a hierarquia, para com o irmão mais velho, para com o pai, que hoje você não vê mais isso. E é infelizmente, porque o Criador, ele defende sim o respeito, a hierarquia, a diferença de funções. O Criador, ele respeita e instrui isso. Em toda palavra, ele manda você obedecer o seu chefe. Ele ensina você a obedecer o marido amar a esposa, filhos obedecer o pai. Então ele preserva sim esse respeito. Mas naquele tempo, o povo, ele tinha um temor muito maior. Mas também, infelizmente, eles passavam a pecar por causa dessa primogenitura. Porque naquele tempo, o filho mais velho, ele era destacado. Ele era no pensamento errôneo, tá, irmãos? Errôneo. No pensamento semita. Ele era o filho que tinha uma predestinação à grandeza. O filho que era diferente, que nasceu para ser, seja sacerdote, seja rico, seja poderoso, seja rei, era o filho primogênito. O filho primogênito, ele nasceu no pensamento daquele povo, com todo o direito e todo o poder. Então a lei de primogenitura, ela falava disso. Quando o pai morria, era o filho mais velho que assumia todo o poder da casa. Quando o pai morria, era o filho mais velho que assumia toda a autoridade do pai. Só que quando falamos disso, não é muitas vezes como nós pensamos, é muito além. Era o filho mais velho que definia a história dos filhos mais novos. Estava sob o poder do filho mais velho toda aquela riqueza que o pai adquiria, todas as terras, tudo era do filho mais velho. Por quê? Porque naquele pensamento antigo, e até errôneo, porque o Criador combate isso também, o povo, eles acreditavam que o primogênito, ele tinha predestinação à grandeza. Por isso, aqui a palavra nos refere à primogenitura. O que Esaú vendeu, o que Esaú desprezou. E também vai nos mostrar um pouquinho por que a sua mãe, Rebeca, por que ela agora engana ajuda a enganar Isaac, para trazer a bênção, para trazer a primogenitura a Jacó. Porque muitas vezes nós apedrejamos ela. Não, mas que ato enganoso.
Mas aquela mulher, ela protegeu toda a descendência de Israel. Porque Esaú, como a palavra mostra, ele desprezava. Não era promessa sobre ele. Então aquela mulher preocupada com como a história do seu povo iria, onde a herança do seu povo iria, ela agora engana. Não que isso justifique. Não que justifique. Acredito que o Criador faria algo ali para mudar a história. Mas aquela mulher, preocupando-se com a herança do povo de Israel, ela engana Isaac e passa também a bênção para Jacó. Isso porque, irmãos, Esaú era um homem que se casou com mulheres estrangeiras. Era um homem muitas vezes irresponsável, não obedecia o pai, não dava ouvido aos conselhos do pai. Imagina se aquele homem pega toda a herança agora de Isaac e agora o povo, os estrangeiros, assumem o poder. Então é por isso que em determinado momento, essa mulher toma essa atitude, até muito errada, mas preocupada. Ela toma atitude para resguardar. O que eu estou falando aqui, irmãos, é para os irmãos entenderem o valor que era dado à primogenitura. O valor que era dado à primogenitura. O filho mais velho, ele recebia toda a autoridade do pai. Vemos isso na bênção que Isaac dá a Jacó e Esaú. Quando Esaú chega diante de Isaac, ele pergunta: pai, não sobrou nada para mim na bênção? E ele fala: não sobrou nada. E mais parece, né, que Isaac até amaldiçoa ele. Fala que ele vai ser menor do que o irmão. Por quê? Por causa do respeito. Só que o que eu quero trazer aqui, irmão, sobre a primogenitura, sobre essa predestinação que aquele povo acreditava, é que diante dos olhos do Criador, não existe acepção. Não existe essas regras humanas. Onde o mais velho será o mais poderoso, o mais velho será exaltado, o filho do pastor, a filha do pastor, o irmão que nasceu na igreja, o irmão que tem teologia. Para o Criador isso não funciona, porque o critério dele são outros, a forma dele levantar e erguer são outros. O primogênito era Esaú, mas o Criador escolheu Jacó. Os primogênitos eram outros, mas o Criador escolheu Davi. E assim ele foi indo, escolhendo homens, não por idade, não por cargo, não por estudo ou conhecimento, mas escolheu homens pelos seus critérios, escolheu homens por causa dos seus corações. E é sobre isso, irmãos, que o Criador me manda falar. Ele não vai te escolher porque você está com um terninho novo, ou porque você usa um talite ou um quipá. Ele não vai te escolher por causa de sapato novo, ou porque você é mais velho, ou porque você tem mais tempo na igreja. Ele vai exaltar aquele que se curva diante da presença dele, que reconhece que ele é sim todo poderoso sobre esta terra. Os critérios do Criador, irmão, são totalmente diferentes. São totalmente santos, puros. Ele não nos escolhe pelo que vestimos, mas pelo que somos. Ele nos chama e nos exalta, não pelo que fizemos, mas o quanto reconhecemos que Ele fez. Então que venhamos nos curvar diante da presença dEle. Que venhamos verdadeiramente reconhecer que Ele é digno de exaltação, que Ele é digno de louvor, que se quem estamos sendo abençoados é porque Ele tem abençoado. E possamos render a Ele a glória que dEle é digno. Que Arro seja louvado nessa noite. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero deixar uma palavra rapidinho aqui. Acho que eu não posso nem sair daqui sem deixar essa palavra. Abra suas escrituras no livro de Êxodo,
Shemot, Êxodo, capítulo 9. Êxodo, capítulo 9, ou melhor dizendo, 9. Somente o versículo 14 e 15, e o que eu quero deixar é o 16. 14, 15, mas o que eu quero deixar é o 16. Porque esta vez enviei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibais que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido a minha mão para te ferir, a ti e ao teu povo, com pestilências, e para que seja destruído da terra. E agora o 16, que é o que eu quero deixar. Mas devera, para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Amém. Irmãos, quem aqui não conhece a história de Moisés? Quem aqui não conhece? Agora, por último, nós tivemos uma minissérie aí, onde a emissora trouxe agora relatos da história de Moisés. E a gente sabe que a história de Moisés, ela foi uma história realmente da Escritura, mas muita coisa que teve na novela não tem nas Escrituras. Aquilo foi acréscimo que os escritores da novela fizeram, colocaram romance, colocaram coisas que nas Escrituras não tem. Mas é fato de que aqueles acontecimentos houveram na face da terra. E o que eu quero chamar a atenção agora é para um acontecimento. Esse acontecimento foi a última praga que veio sobre o Egito, que é a morte dos primogênitos. Olha para você ver que eu já entrei aqui para falar sobre essa palavra, e olha, medita o que o Criador já tem falado sobre o primogênito. O Criador me deu essa palavra para dividir com os irmãos. Mas o que mais me chama a atenção agora, o Criador agora, Moisés, sobe agora diante da presença do Criador e busca a orientação do Criador diante das aflições que o povo estava agora sendo submetido. Porque Faraó endureceu o coração, porque o Criador, sabe o que o Criador fez? Endureceu o coração de Faraó. E sabe por que o coração de Faraó foi endurecido? Para que as manifestações do soberano fossem na terra do Egito. Foi só para isso. Mas o que eu quero chamar a atenção é que agora Moisés, após receber a orientação do Todo-Poderoso, e a orientação do Todo-Poderoso era a seguinte, para a última praga: olha, vocês vão pegar um cordeiro, e esse cordeiro vocês vão matar, vão separar o sangue, e vocês vão comer esse cordeiro assado, juntamente com as ervas amargosas. E as famílias que forem pequenas, vocês vão separar, ou seja, vão unir as menores, e essas famílias menores vão comer uns com as outras, e assim, após comer, vocês vão pegar agora o sangue do cordeiro e passar onde? Nos umbrais da porta. E ali, quando for a meia-noite, enviará o anjo da morte, e esse anjo da morte, após agora passar diante da sua porta e vendo os umbrais, o sangue, esse anjo não vai entrar. E assim aconteceu. Então eles reuniram e comeram o cordeiro ali assado com as ervas amargosas, conforme o Criador instruiu, e passaram o sangue. E quando deu a meia-noite,
ouviu-se um grande clamor na terra do Egito. Todos os primogênitos, desde os animais até o filho de Faraó, morreu. E ali então, conforme nós conhecemos a história, e o povo agora, manda o povo de Israel sair, e o povo de Israel pega as pertences valorosas e leva, mas até aí eu vou com a história. O que eu quero chamar a atenção para os dias finais? Somente serão salvos aqueles que tiverem o sangue do Cordeiro. Somente serão salvos. A gente vai ver essa história agora se repetindo agora, quando o Messias ali no Calvário derramou o seu sangue para a remissão dos pecados, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero dizer para você nesta noite que não é placa de igreja que vai te salvar, não é sistema religioso que vai te salvar, não é costume e tradição, mas é o sangue do Messias que foi derramado é que pode te salvar. E para você ser salvo, você precisa agora arrepender-se dos seus pecados, buscar agora o perdão do soberano e agora receber o sacrifício do Messias e passar pelas águas. É o único método debaixo deste céu. Desde a presidente da república até o mendigo, se não passar por esse ato, não será salvo. Nós não estamos pregando aqui aquilo que é só na comunidade, não, mas todos os salvos na face da terra pregam a mesma mensagem. Mas no decorrer da história, agora levantou-se homens dizendo-se sábio, mas louco, começaram agora a introduzir heresias. Quais são heresias? Pegando agora a criança, levando para o batismo, achando que ela está o quê? Salva. Mas as escrituras fazem menção de que para alguém ser salvo, ele precisa entender, ele precisa conhecer, ele precisa discernir o que é certo e o que é errado. Então esse batismo não tem valor nenhum. Quantas pessoas batizam no Espiritismo, batismo pelo qual a gente passou por ele, também não tem valor nenhum. Quantas pessoas passam por tantos batismos, mas só existe um batismo pelo qual o Criador vela para a salvação da alma do ser humano. Esse batismo, ele precisa ser conforme está na Escritura. Então eu quero dizer para você, que assim como foi lá no Egito, vai ser nos últimos dias. Só serão salvos, só serão transformados aqueles que verdadeiramente forem purificados com o sangue do Messias. E como já foi dito, o Criador não faz acepção. Lá no Egito morreu os primogênitos, mas eu estou para te dizer que muitos vão morrer. Porque conforme já foi mencionado, o Criador não faz acepção. Então eu estou muito feliz pela bondade do Criador, pela fidelidade de abrir o nosso coração e nos fazer enxergar de que a vida do ser humano sem o Criador não é nada. Como já me ouvimos aí, olha, pessoas ricas suicidando. Já vimos tantas coisas na face da terra que é o suficiente. É o suficiente para nos trazer o entendimento de que só existe um capaz de operar milagres na vida dos seres humanos. A último agora que eu trago sempre à memória, cidade tão perto aqui de nós, Mariana, não existe mais. O arraial próximo de Mariana não existe mais. Para o Criador trazer o oceano aqui na porta, pouco custa, porque a terra é composta de praticamente 90% de água e 10% de terra. Se o Criador quiser submergir toda a terra e trazer o oceano aqui, pouco custa. Eu quero dizer para você nessa noite que a sua vida está sendo sustentada por Ele. Não adianta achar que você é o melhor, que eu sou o melhor, que nós somos o melhor. Sabe por quê? Porque muitos, igual a nós, já desceram a sepultura.
e muitos continuará descendo. Eu quero pedir aos irmãos que nesses dias orem. Por favor, intercedam, porque quantas pessoas vão descer a sepultura hoje por esta festa profana? Jovens. Quantos lares hoje receberão a notícia de que os seus entes foram destruídos? Mas a nós nos foi dado o privilégio, sabe de quê? De receber o sangue do Cordeiro nos umbrais das nossas portas. A nós nos foi dado esse privilégio. Por isso o anjo da morte não pode triunfar sobre as nossas vidas. Amém?